Já faz um bom tempo que a Organização Mundial de Saúde vem considerando a depressão como sendo a epidemia do século e o fenômeno patológico capaz de causar maiores transtornos do que qualquer outro, e considerando que até 2030 será prevalentemente o problema de maior gravidade a afetar um número grande da população terrestre. Mas cabe uma pergunta aqui. A depressão sempre foi esse fenômeno assustador, como a Organização Mundial de Saúde está abordando, está falando? Como é que era a depressão, por exemplo, na década de 2010, né? Nas décadas anteriores? Então eu fui verificar isso e eu encontrei o seguinte. Em 2017, e eu tenho aqui uma filhinha para me ajudar, o G1 publicou uma informação da Organização Mundial de Saúde dizendo o seguinte: depressão afeta 4,4% da população mundial e 5,8% dos brasileiros. Ou seja, já era uma prevalência bem razoável, não é? Enquanto que, num nível ainda mais intenso, 9,3% da população do planeta sofria de ansiedade. E dizia ainda o seguinte na mesma matéria, que em 10 anos, ou seja, de 2005 para 2015, esse número cresceu em 18,4%, ou seja, de 2005 a 2015, a prevalência, a quantidade de pessoas sofrendo com depressão era de 18,4%. Então, em 2015, a prevalência mundial era de 4,4%. Verificando como está agora, eu encontrei o seguinte, ainda segundo a Organização Mundial de Saúde, que a prevalência no mundo da depressão está em 10,4%. Ou seja, de 2017 para cá, né, de 4,4% passou para 10,4% da população. Ou seja, aumentou e aumentou bastante. Aí você pode até considerar, melhoraram os métodos diagnósticos. Tá, tudo bem, vamos admitir, melhoraram, está se diagnosticando melhor depressão. Mas será que é só isso? Porque, segundo a Organização Mundial de Saúde, é crescente o número de depressivos no mundo inteiro. Então, se é crescente, vem aumentando o número de depressivos no mundo inteiro. E aí você veja o prejuízo, sem falar do prejuízo pessoal, né? Pessoal, em termos de vida, qualidade de vida dessas pessoas. 4,4% dos ônus acarretados por todas as doenças ao longo da vida é pela depressão. 4,4% de todos os prejuízos causados por todas as doenças ao longo da vida, só a depressão, né, é responsável por 4,4%. Nas Américas, Estados Unidos, primeiro lugar da população. Vamos pensar o seguinte: se Estados Unidos tem o sonho americano, é o país mais rico e mais poderoso economicamente do mundo, ainda é, né, rivalizando com a China, por quê? Tanta gente em depressão. Se o sucesso seria ter um bom nível de vida econômico-financeira, uma renda que pudesse proporcionar um certo conforto. E aí vamos para o Brasil. O Brasil é o segundo lugar nas Américas
em pessoas afetadas pela depressão. Primeiro lugar na América Latina. Tá, o Brasil não é tão rico quanto os Estados Unidos, mas é um índice grande, muito alto de pessoas sofrendo. Mas por que esse incremento tão grande de 4,4% da população mundial em 2017 para 10,4% em 2024? E continua aumentando. A genética, gente, piorou? Não, a genética não piorou. O que está ocorrendo é que o enfoque está na direção errada. Estão cuidando da depressão como uma doença e visando curar a pessoa da doença. Mas depressão, na maioria das vezes, se ela vem aumentando, por exemplo, olhe no Google para você ver se o índice, a prevalência do número de psicóticos de 2017 para 2024, ou pegue mais para trás ainda, 1980, 1990 para 2024, se aumentou. E você vai ter uma surpresa. O índice é quase o mesmo. Então, as psicoses não aumentaram, mas a depressão e a ansiedade, sim. Então, vamos pensar o seguinte: a obesidade também aumentou. E a obesidade vem aumentando desde que o estilo de vida, incluindo a alimentação, se tornou mais sedentário e os carboidratos processados industrialmente aumentaram. Então, obesidade é uma doença primária? Obesidade é secundária e a causa está principalmente em estilo de vida. Vamos excluir os processos metabólicos, que é uma minoria, ou hipotireoidismo, né? Ou outros fatores orgânicos, que é uma minoria. A maioria é estilo de vida. Aí vamos para a depressão. De 2017 aumentou de 4,4% para 10,4%. Um aumento considerável. Aumentou depressão, aumentou ansiedade. E como é que está o estilo de vida? Nesses últimos 40 anos, o ser humano globalmente, tirando alguns lugares, né, mais afastados, ele vem sendo exigido e cobrado a ter sucesso. Ele tem que ter uma performance. Você veja que, hoje em dia, o que se fala é: seja empreendedor de si mesmo, né? Alcance o sucesso. A palavra sucesso, ela está em tudo. E aí o indivíduo que não é empreendedor, o indivíduo que é mais lento no seu funcionamento, ou com outras características que não contemplam aquilo que leva ao que a sociedade considera como sendo sucesso, ele vai se sentir para trás, né? Mas os fatores não são somente esses. Como cada vez mais, desde a década de 90, pais vêm se ausentando de casa e os filhos estão sendo criados ou por babás, figuras substitutas, ou pelas creches, a ausência dos pais tem sido enorme. A ausência dos pais significa ausência de afeto. Qual é o alimento primordial para o desabrochar da personalidade de forma, pelo menos, um pouco mais saudável? É o afeto. Como é que vai haver um afeto saudável se os pais não receberam? Se os pais não receberam, eles não estão amadurecidos o suficiente. Eles estão aí na vida, loucos, ansiosos para ter sucesso. O que é que significa o sucesso? A possibilidade de segurança no futuro.
reconhecimento, admiração, respeito, porque tudo isso está muito vinculado ao que se tem e não ao que se é. Se está vinculado ao que se tem, se eu não tenho, eu vou querer cada vez mais, porque isso representa a falta de afeto. E aí, qual o símbolo mais, digamos, concreto do afeto? Dinheiro. Com dinheiro vem a possibilidade de bens. Com dinheiro vem a possibilidade de conforto. Com dinheiro, tendo bens, carro, casa, poder viajar, etc., a forma como se vive, o respeito do outro. Porque ainda funcionamos dessa forma. E funcionando dessa forma, a pessoa vai querer buscar isso cada vez mais e não tem consciência que o que ela está buscando, na verdade, é afeto. Mas como está buscando através de substitutos que não substituem de verdade, o buraco vai continuar, o vazio vai permanecer e a pessoa vai continuar naquela roda viva, louca, buscando aquilo que não vai obter lá fora. Então, isso vai criando gerações com esse vazio afetivo, uma carência afetiva que leva o indivíduo a ir buscar onde lhe parece mais fácil obter. Tanto que hoje, pergunto para as crianças, adolescentes, o que é que eles querem ser? Influencers. Por quê? Porque tem um número aí de influencers que obtiveram sucesso e se tornaram milionários. E aí, esses indivíduos, né, eles se tornam parâmetros de avaliação, modelos a serem seguidos. E esses modelos resultam, descambam no vazio existencial, porque não preenche. E daí o aumento do índice de suicídios. Cada vez mais o indivíduo se estabelecendo na conexão com esse vazio. E isso dói. Se o indivíduo não consegue perceber, não é ajudado a perceber e a mudar o estilo de vida, o vazio vai aumentando e vai funcionando como um buraco negro, absorvendo, sugando a energia vital que o impulsiona para a vida, porque lá fora não há esperança. E ele vai se escondendo na intimidade do ser. A depressão. Depressão, ela resulta também, mas não só, de um movimento natural de contração, voltar-se para dentro. Só que o objetivo natural disso é voltar-se para dentro para refletir, aprender e sair com uma nova visão de si e da vida, e, portanto, mais forte. Mas, na depressão, esse voltar-se para dentro funciona como um esconderijo, porque lá fora está ruim. E aí eu não vou conseguir sair com facilidade. Porque se lá fora está ruim, uma parte de mim vai preferir continuar lá dentro. Como é ruim estar lá dentro, embora essa parte se sinta defendida, protegida, tem uma outra parte que não quer. Então, eu estou dividido. Uma parte não quer aquilo, a outra parte quer. Como essa parte que quer é defensiva, ela termina se sobrepondo àquela que não quer, que passa a se sentir sem forças para fazer frente a esse fenômeno. Então, qual o foco que deveria ser? O diagnóstico é importante, mas o diagnóstico não é para tratar a depressão, é para tratar aquilo que leva à depressão, que é o estilo de vida, que é a forma como a sociedade está funcionando, que é equivocada, que são os parâmetros que se consideram como verdadeiros e que regem a sociedade, ou seja, o paradigma em que nós estamos situados. E aí, se isso começar a ser feito, talvez daqui a 50 anos se consiga perceber os resultados desse processo de tomada de consciência e tratamento adequado daquilo que efetivamente leva o indivíduo a adoecer,
seja de ansiedade, seja de depressão ou de inúmeras outras patologias que vêm se avolumando em detrimento do progresso científico e tecnológico. Então, gente, depressão é um alarme dizendo que, do ponto de vista social e pessoal, estamos no caminho inadequado. Estamos priorizando coisas que não são realmente verdadeiras. Estamos dando maior valor àquilo que é um substituto para o bem mais precioso que o ser humano pode conquistar, que é o afeto amadurecido, que é o amor, a capacidade ou habilidade de se amar e amar o seu próximo. Isso nós estamos aprendendo a duras penas. E é muito importante que a gente tenha isso em mente, para que, se eu estiver sofrendo de depressão, de ansiedade e de outra coisa, eu, com ajuda, né, se eu não conseguir sozinho, que é a psicoterapia, eu busque os elementos que estão por trás do sofrimento e que o sofrimento de superfície, por exemplo, a depressão, está indicando, para que eu os descobrindo, comece a corrigi-los. E isso não é tão simples, porque significa mudar paradigma, significa mudar maneira de pensar, significa mudar enfoque de vida, significa começar a cultivar outros valores. Então, eu penso, né? E eu gostaria de saber a sua opinião, né? O que é que você pensa a respeito disso que eu estou colocando aqui? É muito importante. Então, comente, diga o que é que você acha, o que é que você pensa. Um abraço.